Questão 37. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam caudas e brânquias externos, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. Os anuros, né, que são os sapos, pererecas e rãs, são anfíbios que não possuem caudas. E aí, cauda, né, no caso. Aí, nesse caso, não possuem cauda porque eles passam por um processo de metamorfose, onde as células presentes nessa cauda sofrem esse processo de apoptose. O processo de apoptose é um processo que vai ser realizado por uma organela citoplasmática conhecida como lisossomo. Os lisossomos aí, nesse caso, eles vão promover a destruição da estrutura da célula, é a estrutura completa da célula que está sendo destruída. E aí esse processo a gente denomina como apoptose. Existe um outro processo também que o lisossomo pode fazer, que é a destruição de organelas citoplasmáticas específicas. Aí, nesse caso, essa destruição de organelas citoplasmáticas, ela vai destruir a organela, vai manter a estrutura do restante da célula intacto. Aí, nesse caso, essa destruição de organelas celulares é um processo que a gente denomina como autólise, tá? E a digestão de substâncias que podem entrar nessa célula por processos de fagocitose ou pinocitose podem ser quebrados, digeridos pela ação do lisossomo por um processo que a gente denomina como digestão intracelular. Então, moléculas que são levadas para dentro da célula por processos de endocitose, como na fagocitose e na pinocitose, elas podem ser digeridas pela ação do lisossomo. Por isso que a gente fala que o lisossomo, a função dele principal seria de digestão intracelular. O lisossomo pode agir na célula promovendo a destruição de organelas, que aí nesse caso é um processo que a gente denomina como autólise, ou ele pode promover a destruição completa da célula, a morte da célula, aí nesse caso um processo que a gente denomina como apoptose. Como a questão mesmo fala, esse processo de apoptose, ele é controlado por genes específicos que essa célula apresenta, então não é aleatório que esse processo vai acontecer. É um processo programado. Então, existe uma informação genética específica para que essa célula sofra esse processo de apoptose. Por isso que o processo de apoptose não gera uma resposta inflamatória no tecido, porque é um processo que é controlado internamente. A célula apresenta expressão gênica específica para que ocorra esse processo de apoptose. É diferente de uma necrose, né? Que é quando você tem a carência de nutrientes ou oxigênio num determinado tecido, levando à morte das células desse tecido. Aí gera uma resposta inflamatória, né? Então, aí não é algo esperado. Quando é controlado dentro da célula a partir da ação de genes, que é o caso da apoptose, já é algo esperado, tanto que ele fala em morte celular programada, né? A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o lisossomo, letra B de bola, né? O ribossomo, ele está envolvido com a síntese proteica, o ribossomo livre, síntese de proteínas para a própria célula. Se for ribossomo aderido ao retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas para exportação. Se for os ribossomos que a gente encontra dentro da mitocôndria ou dentro do cloroplasto, a síntese proteica vai ser para essa própria organela citoplasmática, tá? O ribossomo da mitocôndria produz enzimas para ela, ribossomo do cloroplasto vai produzir enzimas também para ele. Peroxissomos são aí, nesse caso, organelas que vão produzir uma série de enzimas que são conhecidas como peroxidases. Essas enzimas, elas têm aí a função de eliminar substâncias que poderiam promover a oxidação da célula, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, e aí existe uma enzima específica, que é a catalase, que vai quebrar esse peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que é um metabólito gerado nas células. Se acumulado, pode levar à destruição celular, porque ele tem alto poder oxidativo. Então, a catalase vai quebrar esse peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada, gerando água e oxigênio, que são aí, nesse caso, compostos que não vão ser prejudiciais para a célula. A gente tem também aí, nesse caso, oxidação de moléculas, como, por exemplo, ácido graxo, né? Então, a gente tem aí também sendo oxidado pela ação desses peroxissomos. Complexo Golgiense, a principal função é empacotar e aí, nesse caso, formar vesículas para secreção de substâncias proteicas produzidas aí na síntese de proteínas, por exemplo. Produção, aliás, empacotamento para liberação de substâncias da célula, né?
O complexo Golgiense também pode estar envolvido na formação do acrosoma, no caso dos espermatozoides, são células onde você observa a fusão das membranas que formam, das vesículas que formam o complexo Golgiense, formando uma estrutura denominada como acrosoma, que vai ser importante para o processo de fecundação, porque no acrosoma existem enzimas que vão promover a degradação da zona pelúcida para que ocorra o processo de fecundação. A gente vai também observar que o complexo Golgiense é responsável pela produção do lisossomo, pela formação do lisossomo. O complexo Golgiense, ele vai aí, nesse caso, também formar a lamela média, que é uma estrutura importante no processo de divisão das células vegetais. Então, vamos lá. A letra E fala em retículo endoplasmático, pode ser rugoso, que a função seria a síntese de proteínas para exportação, ou pode ser o retículo endoplasmático liso, onde a principal função do retículo endoplasmático liso é a síntese de substâncias lipídicas, tudo bem? E desintoxicação também, que a gente vê que é uma outra função bem importante aí do retículo endoplasmático liso. Então, a questão 37, como ele está falando de apoptose, seria o lisossoma e a resposta correta, a letra B.